Hoje eu quero falar com vocês sobre a operação que culminou ontem na apreensão do celular do aliado, advogado, talvez hater, entre aspas, né, do Jair Messias Bolsonaro, o Frederico Wassef, porque a gente sabe que a Polícia Federal apreendeu ali os celulares que estavam com o Frederico Wassef. Foram 4 celulares apreendidos na ação que aconteceu ontem em São Paulo, e inclusive isso gerou um certo problema ali, um medo. Por quê? Porque segundo pessoas próximas do clã Bolsonaro, material aqui na coluna da Natuza Neri, no blog dela, o Frederico Wassef gostava de ficar se gabando que ele tinha vários celulares, tanto que ele ficava mostrando 2, 3, 4 celulares e dizia que um daqueles telefones era exclusivo para falar com o clã Bolsonaro. Isso quer dizer o quê? Falar com o Jair, falar com a Michelle, acredito, se necessário, falar com o Flávio, que foi defendido pelo Wassef em alguns momentos. Enfim, ele representou a família Bolsonaro em alguns momentos. E na operação que aconteceu ontem à noite, que ele se mostrou surpreso quando viu a polícia, inclusive chegar no restaurante, na churrascaria que ele estava, a polícia encontrou, segundo aqui informações da coluna do blog da Natuza Neri, encontrou com ele 4 telefones celulares, como a gente pode ver aqui inclusive, sendo que 2 estavam com eles, no bolso dele, e outros 2 estavam no carro que ele estava do lado de fora. A polícia deflagrou na última sexta-feira, no caso na passada, a operação sobre a venda e recompra irregular de joias destinadas ao governo brasileiro. O Wassef havia sido localizado, não havia sido localizado, perdão, e por isso a busca pessoal ocorreu na quarta-feira. E aí a gente está vendo agora que a situação do Bolsonaro tem se complicado por causa do próprio Wassef. Tanto que o entorno do Jair Messias Bolsonaro tem chamado ele ali de o acéfalo. Eu até separei aqui, ó, para mostrar para vocês como é que os aliados do Bolsonaro estão chamando ele aqui, segundo a coluna da Malu Gaspar, né? Aliados de Bolsonaro avaliam que a entrevista de Wassef foi um desastre e chamam o advogado de o acéfalo. Por quê? Porque quando ele confirma que ele comprou as joias lá nos Estados Unidos da América, e quando você pega as mensagens que estão presentes no relatório feito ali com o material colhido pela Polícia Federal, o crime se confirma materialmente. Não só com as provas que já se tem, que já é materialidade suficiente, mas agora tem dos agentes citados como sendo um participe das ações, inclusive que inclui ali crime de peculato, dependendo do que for, do que envolvia valores, evasão de divisa, descaminho, porque tem que saber se ele deu entrada quando ele voltou ao Brasil, se ele declarou ou não realmente esse relógio, como ele está alegando que ele declarou, e outros problemas que acontecem ainda no entorno dele também. Então, quando ele abre a boca e confessa que ele realmente foi lá na Pensilvânia, na Filadélfia, e comprou esse relógio, e a Polícia Federal apresenta todo o roteiro da viagem dele, que ele foi para os Estados Unidos no dia 11 de março de 2023, e que o próprio Mauro César Cid e outros indivíduos que trabalhavam ali no entorno dele começaram a procurar passagens de Fort Lauderdale e também de Miami para a Filadélfia, na Pensilvânia, onde estava o relógio que foi recomprado, né? E aí você vai ver que no dia 14 de manhã o Frederico Wassef chega na Filadélfia, manda uma mensagem para o Mauro César Cid e comenta lá: acabei de pousar, e manda uma foto. E aí, pela nota que ele mesmo divulgou da recompra do relógio, aparece o horário e o dia ali. Foi recomprado por volta das 6h40, se não me falha a memória, da noite, às 18 horas, né? Pouco mais de 18 horas, do dia 14 de março. No dia 14 de março, a Michelle embarca para os Estados Unidos. No dia 27 de março, o Mauro César Cid vai para os Estados Unidos comprar joias. No dia 28, ele volta. No dia 29, o Wassef volta. No dia 30, o Bolsonaro volta. No dia 2 de abril, o Wassef se reúne ali com o Mauro César Cid na IPIC, em São Paulo, entrega ali os relógios, o relógio, melhor dizendo, e depois esse relógio é encaminhado para Brasília junto com as outras joias que compunham o tal kit Ouro Branco, e ele é entregue em uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. Então tudo isso ali comprova os crimes que a polícia já suspeitava, além do crime de obstrução de justiça. Então, mesmo que ele continue dizendo ali que ele comprou ou que pediram para ele recomprar, mas que não foi o Bolsonaro, que ele foi por livre e espontânea vontade, que o dinheiro foi dele, que inclusive o Estado brasileiro está devendo a ele dinheiro, ele está na verdade culpabilizando o Bolsonaro. Por isso que os assessores estão chamando ele de o acéfalo.